Opa, e aí, beleza? Pessoal, quem não gosta de manhwas onde o protagonista ele é um cozinheiro ou ele tem modos voltados à culinária? Essa aqui é a parte 3 e eu fiz com muito carinho, espero que vocês gostem, vamos seguir evoluindo e até a próxima. A padaria do demônio celestial. Só damos valor às coisas quando nós perdemos ela. Jin-Un, que ele era a prova viva disso. Mesmo os seus olhos mostrando para ele a verdade, a sua mente não queria acreditar naquela verdade. Ele havia retornado exatamente para o passado, em 2002. Aconteceu alguns eventos nesse dia, ele foi dispensado do exército e nesse ano em específico era o ano da Copa do Mundo. Esse foi o dia também que marcou a desgraça na sua vida. Se suas memórias estiverem corretas desse ano, ele se lembra que ele foi chamado para o seu pai para acompanhá-lo até a confeitaria da família. Em suas lembranças mais profundas, ele se lembra que ele recusou a oferta do seu pai e ele ficou em casa dormindo enquanto seu pai foi sozinho para a loja. Assim que ele havia acordado, ele tinha esquecido de ir para a loja. Infelizmente para ele, ele foi lembrado do seu compromisso através de uma ligação do seu celular. O seu pai havia sofrido um acidente que levou a um rompimento do ligamento do seu braço. Como seu pai não poderia manter os negócios da família, Jin resolveu assumir os negócios em seu lugar. Só que teve um probleminha. Por sua negligência em aprender a confeitaria da família, como ele não tinha aquelas técnicas corretas que ele se aprenderia e que se aperfeiçoaria com anos, o sabor das receitas que ele fazia não era igual ao do seu pai. E os clientes logo perceberam a regressão da qualidade do sabor, levando os clientes a gradualmente parar de ir até a confeitaria. E ainda ficou pior, abriu uma confeitaria do lado da deles. Enquanto eles perdiam um cliente, essa confeitaria ganhava muito mais clientes. Ainda não acabou, seu pai, com receio de perder o negócio da família, resolveu pegar um empréstimo no banco, para segurar um pouco as pontas até o braço dele se recuperar. Entretanto, o braço do seu pai não se recuperou a tempo, levando ao banco a intimidá-los dizendo que eles iriam tomar a casa deles. E devido a esse estresse emocional, sua mãe acabou colapsando. Os médicos disseram que aquilo ali poderia ser só um cansaço mental, mas ao sair do hospital, os resultados do exame veio para ele. A sua mãe estava com câncer. Jin não teve nem tempo de absorver essa notícia e um caminhão iria atropelar sua mãe. Só que ele acabou empurrando a sua mãe para tirá-la da colisão do caminhão. E ele acabou sendo atingido, causando uma morte cerebral nele. Sentindo gradualmente seu corpo definhando, Jin acabou acordando numa era Murin. Mesmo que se fosse um sonho, ele não queria morrer. Isso levou ele a treinar e lutar dia após dia, já que o mundo Murin era muito cruel. E ele passou milhares de anos nesse mundo, até se tornar o líder do clã da Lua do Sol. Depois de se lembrar de tudo que aconteceu por causa desse dia, Jin ele percebeu que ele não quer seguir os mesmos caminhos que levou ele até esse fim. E dessa vez ele vai sim com seu pai. Se não fosse o mundo Murin, ele não acreditaria em Mao Aguro. Graças a isso, ele resolveu usar uma técnica chamada Energia Demônio Celestial. Essa técnica, ela percebe e consegue eliminar os Mao Aguro que estariam perto da pessoa. Ele sabe que o seu pai sofreria um acidente nesse exato momento, então ele iria limpar o Mao Aguro que iria levar o seu pai a sofrer esse acidente, para que seu pai não sofresse aquela queda que iria fazer com que a família toda perdesse tudo. Mas ele percebe que no mundo Murin ele era um mestre marcial de nível máximo, e agora todo o seu poder foi regredido. Então ele pretende usar todo o seu conhecimento e tentar chegar no seu ápice do mundo Murin, também aprender com seu pai como virar um verdadeiro confeiteiro, para poder honrar sua família no final, e não desonrar igual ele fez da última vez. O chefe guerreiro da dinastia Song. Quando uma criança ela tem sonhos, ela pode carregar um grande destino. Ryu ele amava a comida chinesa. Todas as vezes que seu pai preparava jajangmyeon, que era macarrão com molho de feijão preto, que é um prato típico da culinária chinesa, Ryu ele não sabia se ele gostava mesmo da comida ou se era o fato do seu pai preparar essa comida para ele. Mas uma coisa ele tinha certeza, que quando ele crescesse ele seria um chefe renomado representante da culinária chinesa. E ao fazer 18 anos, ele resolveu partir para a China fazer um intercâmbio lá, em busca de aperfeiçoar o seu conhecimento na culinária. Porém, ele percebeu tarde demais que mesmo ele esbanjando um conhecimento gastronômico de nível Michelin, o nepotismo ele era muito forte na culinária. Os chefes de determinados países priorizavam seus locais, e ele percebeu tarde demais que o seu sonho não poderia ser concluído na China, levando ele a retornar para o seu local de origem, para sua casa. Pensando que o destino era muito cruel com ele só queria aprender o máximo possível da culinária que ele gostava. Isso levou ele a esquecer que ele estava dentro de um barco. O barco acabou balançando muito forte, fazendo com que ele caísse na água. Ainda tentando entender por que ele era muito azarado, Ryu ele viu uma das maravilhas do mundo, que era uma baleia. O conhecimento humano revela que as baleias não têm nenhuma intenção de atacar os seres humanos, mas aquela baleia acabou engolindo ele. Por ter lido muitas novelas e mangá, ele pensou que aquela baleia poderia ser um ser mítico que iria levar ele para outro mundo. Felizmente para ele, era verdade. Ele descobriu que, abre seus olhos, ele reencarnou na dinastia Song, que seria na China na Idade Média. Tudo começa com um homem misterioso que estava vagando pela selva,
em busca de caçar um lugar para se acomodar, até que ele viu no meio daquela mata uma pousada. Esse local ele acabou sendo construído por Ryu. Ele gastou todas as suas economias para construir sua pousada para começar finalmente a produzir a culinária chinesa. Por ser o seu primeiro cliente, ele estava muito animado. Entretanto, a Era Murin é muito imprevisível. Aquele homem estava sendo caçado por pessoas. E do nada começou a aparecer uma cena de filme. Estava tendo um ataque em grupo ali e eles começaram a brigar entre si, destruindo completamente o sonho de Ryu. Ainda tentando absorver como seu sonho foi destruído perante os seus olhos, novos clientes apareceram. O mundo Murin, as pessoas geralmente não aceitam muito bem gentilezas. E ele era muito gentil, então ele acabou sendo atacado por uma serva daquela família. A família serva pensou que ele estava com muita malícia. E depois do mal entendido ser resolvido entre eles, Ryu explicou para eles que não teria como ele fazer nada bom para eles agora. Mas ele tem uma receita muito boa que ele poderia fazer para eles. Que foi o que levou ele a gostar da culinária chinesa. Agora teremos que ver aos olhos de Ryu. Será que ele vai conseguir ser um bom chefe chinês? O que vai acontecer? Como tem poucos capítulos, eu vou deixar para vocês descobrirem o que vai acontecer na jornada dele, como um chefe na culinária chinesa. Um banquete de reencarnação. A última refeição ela sempre é mais saborosa. Ao saber o seu destino, o sabor da comida lhe retorna automaticamente. Luana, a terceira princesa, ela só queria comer. Infelizmente para ela, os seus carrascos chegaram cedo demais. Caminhando entre os caídos, Luana ela foi encaminhada até a parte da família real. Pelas suas vestes, a primeira princesa Ingrid achou que ela tinha errado o local e deu uma dica para que ela saísse dali. Mas Luana ela se apresentou como parte da família real. A primeira princesa não conhecia Luana, pois a segunda princesa sim. Todos conheciam Luana como uma princesa que vivia no palácio abandonado. Luana ela era a princesa abandonada. O seu pai teve um caso com a mãe dela. A mãe dela acabou morrendo no parto e como o rei não queria entrar em inimizade com a rainha, ele manteve a Luana o máximo possível afastada. E diferente das outras princesas que tinham tudo, ela não tinha tudo. Mas ela não ligava para isso, também ela não era muito triste com essa jornada da vida dela, já que ela sabe o que vai acontecer nesse futuro. Todos ali presentes seriam decapitados. A nossa protagonista reencarnou no corpo da Luana. Ela gostava muito de ler essa novel. E tinha dois protagonistas. A primeira protagonista é a princesa Ingrid, já que a Ingrid ela tem uma boa aparência e ela é muito bem apresentável, ela é muito bem prendada. O protagonista masculino da novel, ele era o Imperador Louco. Ele buscava literalmente dominar todo o continente. Quando o Imperador ele soube da beleza da Ingrid, ele acabou desejando ela. Mas ele não ofereceu um lugar ao lado da mesa dele como rainha, e sim como concubina. Ingrid, ela não aceitou ser concubina. O imperador, ele se sentiu humilhado ao saber que foi rejeitado e mandou o duque destruir completamente o reino de Ingrid. E aí acabou surgindo um triângulo amoroso entre o imperador que amava a Ingrid e o duque que se apaixonou pela Ingrid. Luana, ela sabia do destino de todo mundo, por isso que ela só queria encher o bucho dela antes de morrer. Tudo estava literalmente de acordo com como ela tinha lido na novel. O Duque Legion, ele iria aparecer e ele iria gostar da Ingrid. Mas vê-lo de perto, Luana começou a se recordar dos apelidos da novel do Duque, que era o cachorro do imperador ou a espada do imperador. Por ela ser meio diferente no meio de todos, Legion foi até ela. Queria saber por que ela estava fazendo uma comida no meio daquele caos. Luana, ela disse que só fez aquilo porque ela queria comer carne seca. O Duque, vendo que ela tentou fazer algum prato pela última vez, ele resolveu provar essa carne seca. Ele falou, dependendo da carne seca, se for muito ruim, ele vai matar ela dolorosamente, mas se for boa, ele vai matá-la muito rápida. Assim que ele provou, ele mandou prender Luana. Duque pensava que a Luana era uma bruxa, por isso que ele ia torturar ela. A família do Legion, ela foi amaldiçoada por uma bruxa, para que eles perdessem o paladar. Por isso que ele não podia sentir o sabor da comida. Tudo que ele comia tinha gosto de bosta, mas a comida da Luana tinha sabor. Luana, para sobreviver, ela se afirmou como uma bruxa, fingiu que ela era uma bruxa. E Legion disse para ela que, se ela preparasse outro prato e tivesse sabor, ele iria poupá-la. Não só ela, mas sim a família dela também. Essa é a vida da nossa protagonista que reencarnou nessa novel de romance, no corpo de Luana. E agora ela vai ter que fazer comidas para sobreviver. Eu sou a vilã, mas eu também sou muito boa cozinhando. Depois de anos de trabalho árduo, a nossa protagonista finalmente teria um pouco de paz e poderia descansar por uma semana direto. Entretanto, o universo ele tinha outros planos para ela. Pensando que poderia ser só mais um sonho louco, a mesma ficou chocada com as interações das pessoas ali. Ela se perguntava por que ter um homem estranho gritando com ela. Infelizmente para ela, a resposta pela sua angústia veio cedo demais. O homem em questão gritava e chamou ela pelo nome, assim a chamando de Adeline. Nossa protagonista começou a ligar os pontos e acabou ficando pasma ao descobrir que reencarnou no corpo de Adeline, a vilã de uma novel que ela estava lendo. Segundo os capítulos da novel que ela estava lendo, ela se lembra que a mesma seria expulsa da casa pelo pai dela. Infelizmente, os feitos de Adeline era perverso demais, e nada poderia ser dito naquele momento que salvasse ela. Tudo que restou foi ver seu corpo sendo arrastado da residência da família. A protagonista sabe que Adeline, assim que foi chutada de casa e perdendo completamente o apoio da família, por ela ter mexido com a protagonista da novel, Adeline ela morreu com fome, sozinha e sem nada. A protagonista ela não quer viver o mesmo destino final da Adeline.
Isso fez ela se lembrar dos feitos dela no seu corpo original. Antes, a nossa protagonista ela era uma grande chefe culinária coreana. Os seus feitos foram tamanhos que ela ganhou vários prêmios na sua trajetória. Já que ela tem um grande conhecimento vasto da culinária coreana, ela pretende usar o seu conhecimento para viver uma trajetória totalmente diferente agora, já que segundo a novela, a história da Adeline já terminou, já com ela sendo chutada de casa. Então ela pretende viver a sua própria história. Depois de vender todos os objetos de valores que estariam no seu corpo, Adeline, a nossa protagonista resolveu criar uma barraquinha para vender doces. Existia um doce coreano que era muito fácil de produzir, daria para você produzir bem rápido e traria muitas vendas, já que atrairia crianças. Como no mundo moderno, o estilo desse doce deu muito sucesso, já que as crianças amaram brincar com esse doce. A nossa protagonista caminhando até a pousada e pensando o que vai fazer amanhã, já que ela está tentando juntar dinheiro bastante para abrir uma taverna, uns homens estranhos apareceu e disse que queria levá-la. Sem ter nenhum tipo de direito de escolha, ela foi. Ao chegar lá, ela descobriu que quem convocou ela foi Carlos Oberon, o segundo príncipe. Depois do falecimento do rei, o segundo príncipe foi incriminado pelo seu irmão, que é o protagonista da obra, e depois disso ele perdeu tudo e acabou virando vilão. Kylo soube do doce de Adeline. Caso ela seja muito boa, ele vai contratá-la para ser sua chefe particular. Esse mangá não tem muito capítulo aqui no BR, mas ele tem muitos capítulos no gringo. Por isso que eu botei para vocês escolherem. Vou até deixar o nome gringo para quem souber falar inglês aí, ou ler mais ou menos o básico, ver por lá. A Maga da Culinária. Era uma vez uma história de fantasia, onde Silva sonhava com seus dias de glória, quando ela podia degustar um frango assado. A fada Erin, que estava com ela, perguntava o que é isso de frango assado. Silva dizia para ela que era impossível explicar sem experimentar. Vendo o tamanho de devoção daquela cliente em falar sobre alimentos, o dono da barraca reconheceu Silva como uma maga das plantas. Por ela não saber muito sobre esse lugar, ela perguntou para ele como ele sabia que ela era uma maga específica da planta. O dono resolveu explicar para ela um pouco mais sobre esse mundo. Os magos geralmente eles possuem uma forma corporal que condiz com seu elemento. Geralmente o cabelo e as sobrancelhas são da cores dos seus elementos. E ela é uma maga das plantas, é uma maga extremamente rara nesse mundo. Por essa observação, ele soube que Silva era uma maga das plantas. O protagonista, ela nem sempre foi chamada de Silva. O seu nome real era Yeonjung. Ela era uma tatuadora antes de vir parar nesse mundo estranho para ela. Tudo que ela se recorda no dia antes que ela veio parar nesse mundo foi exatamente ela ter terminado uma tatuagem de uma cliente e depois de um longo dia de serviço ela simplesmente queria só comer um prato de comida. Só tinha duas coisas que ela amava muito naquele mundo: a tatuagem e comer. A mesma até aperfeiçoou seus talentos culinários só para poder cozinhar pratos melhores para que ela pudesse degustar. Mas no meio dos seus devaneios culinários, ela recebeu uma notificação dos seus fóruns de novel. Havia lançado uma novel com todos os capítulos já lançados. A premissa da novel era muito simples. Contava sobre o Félix, que era um príncipe dragão, que ele foi envenenado desde criança pela sua madrasta nos alimentos, fazendo com que ele perdesse o paladar dele. A sua madrasta, ela queria matá-lo para poder roubar o seu trono. Tanto que ela criou até um plano para ter uma tentativa de golpe. Félix, o príncipe dragão, ao descobrir os segredos mais profundos da sua madrasta, ele resolveu meter o pé do reino para que ela não concluísse os planos dela, para que ele pudesse ficar um pouco mais forte, para no futuro ele conseguir recuperar o seu trono. Yeonjung amava tanto comida que ela sentiu muita pena dele por ele ter perdido o paladar dele. No meio dos seus lamentos, Yeonjung ela recebeu uma visita nada agradável em sua casa. Por ser uma mulher muito corajosa, ela foi até lá para ver quem era que estava chamando ela atrás da porta. Entre medo e coragem, Yeonjung escorregou pela escada e acabou falecendo. E ao abrir seus olhos, ela percebeu que estava dentro desse corpo estranho. Querendo fazer um pouco da comida para que ela se lembrasse do seu mundo, ela foi até uma loja de legumes. Os magos de plantas são extremamente raros e por isso é muito difícil ter legumes bons. Somente nobres têm condições financeiras para comprar um legume. Sabendo que não vai ter outra escolha, a nossa protagonista descobrindo que alimentos frescos são muito mais difíceis de se achar aí, ela resolveu utilizar os seus poderes e ela vai conseguir. A Eren explica para ela que ela só conseguiu porque ela tem os poderes do Rei Dragão, até metade dos poderes dele, já que ele tem acesso a todos os elementos. E como ela tem o elemento da planta, isso foi ativado muito mais fácil para ela, né? Esse manhwa, ele é muito na cara, ele mostra muita coisa, então não daria para fazer simplesmente uma recomendação, né? Poderia fazer um resumo completo, mas espero que vocês vejam que esse manhwa é muito bom mesmo.